Já que você falou do orgânico, 90% hoje da soja e do milho do Brasil são transgênicos. E a galera acha que... A gente já falou sobre isso com o Matheus, que a gente trouxe aqui, que também faz doutorado na UFO. Você conhece ele também. E já que a gente está falando sobre esse debate público dos transgênicos, sobre os organismos geneticamente modificados, né? A gente chama de transgênico, mas de uma maneira mais popular ali, de senso comum. E pensando nisso, o que você acha em termos de sistema produtivo, das culturas transgênicas do Brasil? O que isso de fato afeta a nossa saúde, o sistema produtivo, o solo, a nutrição? Por exemplo, você vai trabalhar com orgânico, mas não tem como a gente fugir dos alimentos transgênicos que a gente tem hoje em dia. E a galera acha que isso dá câncer, que isso faz mal. Traz um pouco da tua visão em relação a isso, especialmente voltada também ao que você vai trazer, fazendo um comparativo nesse sentido. Dentro da legislação do orgânico não pode usar nada transgênico, né? Então já não que eu estou falando que eu sou contra ou a favor, mas o transgênico eu entendo como uma tecnologia revolucionária, né, que nos permitiu produzir, assim, triplicar ou até mais, né, a produção, sem expandir áreas, que é o nosso grande gargalo hoje, né, que a gente tenta produzir mais na mesma área. Mas a questão é que a gente fala de muitas doenças que são ligadas a estilo de vida, né? E quando a gente fala estilo de vida é porque a gente não sabe o real motivo, né? E o transgênico, a gente vai descobrir os efeitos dele com o tempo, né? Felizmente, né? Mas hoje, né, a gente tem aí que é uma tecnologia que realmente não foi identificado nada contra, né? E muita coisa a favor. E muita coisa a favor. Só que a gente tem muitos países que não compram, né? Que não, né? Os europeus, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio lá e muito dos produtos transgênicos não são consumidos, não são produzidos, não são importados. Então, isso chama a nossa atenção que não está de todo certo dos efeitos. Mas eu não gosto, né, de colocar isso como... então não é negativo. Não, a gente precisa ser realista que o fato da planta, né, eu poder aplicar um produto, né, de amplo espectro, né, e que ainda assim a minha planta vai resistir àquele produto que foi aplicado, né, que é os GNRR, né, o Roundup, que é um dos mais famosos aí, foi revolucionário, né? Eu concordo que é uma tecnologia de ponta que a gente utiliza hoje para produção. Isso. E que não tem como fugir. Hoje, no Brasil, se você falar assim, não, eu sou extremista, eu não vou comer nada transgênico. Acho muito difícil você conseguir. Então, a gente está exposto a isso mesmo e que bom que não foi encontrado nada e que não encontrem, né? Vamos torcer para isso. Você acha que o transgênico ele foi vendido como uma solução mágica? Foram anos de pesquisa, né? E acaba sendo mágico mesmo, né? Você conseguir aplicar um produto que a sua cultura resiste e que todas as outras daninhas não, né? Fantástico. Só que a gente não consegue testar a longo prazo. A gente consegue testar dentro do prazo de pesquisa ali, né? A gente não sabe os efeitos disso dentro de 20, 30, 40 anos. E a nível de ecossistema também, às vezes você testa só ali, né? Mas e os efeitos na mata ciliar, o efeito no entorno, né? E aí, eu ia falar isso agora. O staff já está preparando aqui, mas eu já ia falar isso agora. E no mesmo sentido, a gente traz o comparativo e essa correlação com a nutrição. Hoje a gente está num cenário onde uma tecnologia foi desenvolvida e que estava para ser desenvolvida mesmo há anos para combater... inicialmente, a caneta ela deve ser nomeada, inclusive, como medicamento antidiabético, que é hipoglicemia. E aí, em doses maiores, a gente chama de antiobesidade. Na verdade, o termo caneta emagrecedora é a mesma coisa de eu falar aqui que é transgênico, né? Porque a gente chama ali
na verdade, são organismos geneticamente modificados e tudo mais. É um termo comum, de senso comum. Mas não é caneta emagrecedora. Na verdade, é um medicamento anti-obesidade que, mais recentemente, foi identificado como doença crônica. A gente já tratava isso, né? Um bom profissional já tratava a obesidade como doença crônica. A obesidade, ela tem 200 outras doenças que podem ser acarretadas, né? Já tem catalogada 200 doenças que podem ser acarretadas por conta da obesidade. E era um grande gargalo, porque surgiu ali em 2000 assim como a COP30, inclusive foi uma das soluções ali, tem as metas do país, né? Você que estudou essa questão da... Tem as metas ODS, né? Tem as metas do país, os índices de desenvolvimento, e nisso a gente traz ali que a obesidade estava em foco. Fala, peraí, se a obesidade causa tanta doença, por que então que em 2030 a gente vai ter mais de 60% da população obesa? E aí a gente falou, pera, a gente precisa ajustar isso aqui. Então tem se estudado há alguns anos já essas medicações, vieram no mercado com outros nomes, só que o que elas trazem hoje? Elas trazem um emagrecimento. Um emagrecimento mágico, solução mágica, caneta emagrecedora, se eu quero emagrecer, bora tomar canetinha, né? Bora tomar essa medicação, que é de alto custo-benefício, não é de bom custo-benefício, né? É de alto custo, porque é caro. E hoje, reconhecido como obesidade, como doença crônica, muito já se fala sobre... Beleza, então vamos tratar a obesidade. Vamos colocar no SUS, é uma doença crônica, tem insulina no SUS. Obesidade é uma doença crônica e reincidiva, ou seja, ela vai voltar. Bariátrica tem 80% de reincidiva. A caneta emagrecedora, alguns estudos mais recentes, os últimos 2 anos, e nós não estamos falando das medicações mais novas, que são o Mounjaro e a tirzepatida e a retrabutida, que vai vir agora para o Brasil. A gente está falando de Ozempic, que muito já se fala há muitos anos. 85%, de 80% até 85% de ganho de peso, de reganho de peso, depois do uso. Então, beleza, a gente resolve o problema da obesidade com a caneta, mas a gente não resolve o que faz essa pessoa comer excesso. Então você não muda o comportamento, você está sempre em uso de análogos que são bloqueadores, né? O que são as canetas? Elas nada mais são do que bloqueadores. E você ainda não sabe os efeitos disso a longo prazo. A gente tem um efeito a curto prazo, que já foram discutidos, que foi a fertilidade, inclusive. Né? Eu vi hoje. Exatamente. Fizeram estudos em coelhos que teve má formação fetal, então eles espaçam isso, né? E também não são todas as medicações que causam isso, mas como esse tipo de medicamento não dá pra você fazer em gente, então, beleza, deu errado aqui, não vamos, a recomendação então é espaçar. Tem a questão da diminuição do efeito dos contraceptivos, né, porque ela diminui a motilidade do estômago, então você fica mais tempo ali no estômago e menos tempo no intestino, que é um ponto de absorção, o que vai acontecer? Esse remédio vai ser menos absorvido. Então, muita gente, às vezes, com uma medicação normal, começa a passar mal, porque não consegue digerir, aquela medicação fica ali. Então, essa medicação não tem o efeito dela. E ela, assim como os anticoncepcionais. Então, toda medicação oral, para quem está tomando as canetas, tem uma dificuldade de absorção. E isso são os efeitos a curto prazo. A longo prazo, a gente não sabe. É o que eu sempre falo para os meus clientes. Você corrige um problema, mas você arruma outro. Então, beleza, eu super entendo e sou super a favor da correção da obesidade. Inclusive, tem vários clientes que tomam com indicação correta. Mas aí o que a galera tá fazendo? A galera tá aproveitando disso para ganhar dinheiro, para enfiar charlatanismo, soroterapia. Aí o médico, ele já passa, o médico ruim, ele já passa a caneta emagrecedora, né? Ele já passa a medicação com texto envolvido, com oxandrolona para segurar a massa magra. E digo mais, tem gente que nem é médica prescrevendo tudo isso aí, tá? Só nutricionista mesmo. Então vamos pensar numa coisa. Todo problema, o transgênico veio para aumentar a produção, para melhorar as perdas da safra, para melhorar, corrija se eu estiver errado, para melhorar o consumo, a qualidade daquela planta, o fator sensorial, o visual daquela planta, para produzir em larga escala, para perder menos dinheiro, para ter que utilizar menos recurso natural. Oi? Áreas. Então, beleza. Você corrige um problema,
mas você arruma outro. Você corrige o problema da produção. Mas e a questão de correção de solo? E a questão não sei, quais são os efeitos negativos aí do transgênico a longo prazo? O que a gente não consegue ainda majorar, né? Sobre efeitos negativos, assim, que podem ser provados, né? Não tem nada provado ainda. E como não tem nada provado, vamos usando, né? Vamos usando, vamos tomando caneta e não mudando o comportamento alimentar. Né? E sem indicação, porque, né, uma coisa é você usar com medicação. Mas pensando nutricionalmente, assim, eu aprendi, pensa que eu comecei em março, né? Então, tipo, eu demorei 4 quilos, né? Pode parecer pouco, mas em 10 meses, né? Mas eles são consistentes. Mudou meu estilo de alimentação. Não realmente. É uma coisa que volta em uma semana. Não vai ter reganho, assim. Inclusive viajou internacionalmente. Consegui fazer viagens e manter o peso, que é uma coisa que às vezes, né, ao viajar você vai comer o que tiver lá, né? Eu não vou conseguir levar a marmita numa fica viagem. À mercê. Então você tem que realmente aprender a fazer boas escolhas, olhar as informações nutricionais, né, conhecer essa história do equilíbrio carbo-proteína, de que você realmente precisa consumir uma quantidade de proteína, porque ela te traz saciedade.